Vamos aqui ler o Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo de número 4, verso 1. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Verso 3: Ouvis, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa aberto aí no capítulo 4, não feche apenas os olhos para orarmos mais uma vez. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, com a sua graça, nos alcance nesses dias. Sabemos que neste momento, para esse tempo, só o poder da sua palavra, pregada com eficácia, com fidelidade, com vida e sob a unção do Espírito Santo. Eu sei que nós não somos dignos de pronunciar o seu nome, de estar à frente do teu povo, muito mais de portar o teu Espírito. Que a nossa fraqueza e limitações não sejam empecilhos para a ação soberana, radical, poderosa, gloriosa do Senhor. Porque se isso se limitar a apenas uma palestra, Senhor, essas almas continuarão mais secas do que estão. Mas eu peço, adentra esses lares, esses ouvidos, esses corações, gerando temor e tremor, transformando, salvando, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem essa noite é 4 tipos de corações. 4 tipos de corações, ou 4 corações, ou 4 tipos de reações à mensagem do Evangelho, ou 4 tipos de pessoas. E esses 4 tipos de corações, ou esses 4 tipos de reações que as pessoas têm à mensagem do Evangelho, elas estão tanto dentro como fora da igreja. Esta mensagem serve também como um teste para a salvação. Se Jesus disse naquela parábola: louco, amanhã pedirão a tua alma o que tens preparado, ele dá a ideia da nossa finitude, da nossa brevidade, ou seja, podemos ser chamados a qualquer momento para o outro mundo, e numa crise como essa, que tem como ponto central as mortes, isso deve nos levar, isso deve nos trazer uma preocupação, porque a morte para nós não é o final da vida, na verdade é o começo, e a morte é o início da eternidade, seja ela no céu, seja ela no inferno.
Então, crises como essas devem apontar para a nossa finitude, para a brevidade da nossa vida. E sabendo que a vida termina, e sabendo que quando a vida terminar, haverá o julgamento e inicia-se a eternidade, faz muito bem a igreja, então, avaliar a sua salvação. Saber se está pronta para partir dessa vida para outra, para partir para o outro lado da eternidade. E à luz desse texto nós vamos saber então um pouco sobre os 4 tipos de corações, ou 4 tipos de reações que as pessoas têm à mensagem do Evangelho. Você tanto vai aprender a fazer o teste da salvação, quanto a isso, como vai poder conhecer os tipos de pessoas com as quais convivemos, e as reações que elas têm quando ouvem a pregação do Evangelho. E para isso, eu quero usar a parábola do semeador. Alguns estudiosos chamam de a parábola dos solos, e não a parábola do semeador. A parábola dos terrenos, ou a parábola dos corações, devia ser chamada assim. Jesus conta a parábola que um homem sai a semear, e a mesma semente cai em 4 diferentes tipos de solos, e elas têm 4, e cada solo tem uma reação diferente com a semente. E ele ilustra que o semeador é o mensageiro, a semente é a mensagem, e os solos são os corações. E eu quero começar no capítulo 4 de Marcos, no verso de número 13. Jesus começa em Marcos 4:13, repreendendo os discípulos por não entenderem a parábola que ele havia contado dos versos 3 a 8. Então ele repreende eles no verso 13 assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus mostra que o desejo dele, desejo que ele tinha, que os discípulos entendessem as parábolas. Ele falava por parábolas para que somente o povo do reino entendesse. Eu não vou entrar porque é uma introdução para outro dia. E ele mostra aqui no verso 13 que era o desejo dele que eles entendessem a mensagem, a história, a doutrina que ele comunicava através das parábolas. E no tocante a esta parábola, ele disse que sem entender essa, eles não entenderão nenhuma, porque essa parábola é a principal, essencial, para compreender as demais parábolas, que falam do caráter do reino de Deus. Por essa razão, Jesus vai explicar essa parábola, porque ele sabe que sem entendê-la, eles não compreenderão as demais. Então ele começa ensinando essa parábola. Ele começa ensinando sobre a semente e o semeador. Quem é o semeador e o que é a semente? Então, para nós aprendermos os 4 tipos de corações, os 4 tipos de reações à mensagem do Evangelho, e as pessoas que convivem conosco, nós vamos iniciar aprendendo o que é a semente da parábola do semeador e quem é o semeador. Verso 14 diz: o semeador semeia a palavra, ok? Então Jesus vai explicar essa parábola começando pelo semeador. O semeador aqui é o evangelista, ou pregador, né? No caso presente da parábola, Jesus era o evangelista. Então todo aquele que anuncia o evangelho de Cristo,
todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que expõe todo o conselho de Deus, é comparado a um semeador lançando sementes ao solo. Neste caso aqui, o propagador do reino, o mensageiro, o semeador era Jesus Cristo, que foi o primeiro, o grande evangelista, o primeiro evangelista do primeiro século. E ele diz que todo aquele que semeia, todo aquele que prega, que evangeliza, é comparado a um semeador. Depois ele vai dizer da semente. A semente semeada é a palavra de Deus, é o evangelho. A semente, nesse caso, é a revelação de Deus. A palavra aqui, para semente, para a palavra de Deus, no grego é logos, que quer dizer mensagem, que quer dizer palavra escrita, e que quer dizer evangelho. Então a semente é a pregação do evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Logo então, nós também aprendemos o terceiro princípio. O solo onde a semente é lançada são os corações dos homens, dos ouvintes. Então veja só, a parábola é para ilustrar o quê? Que todo aquele que prega, que evangeliza, é comparado a um semeador, que lança sementes. A semente é o santo evangelho que foi nos dado. E o alvo destas sementes, o solo, são os corações dos homens. São as pessoas, elas são os alvos. Então todo evangelista missionário, na verdade, é um agricultor, que procura corações férteis para lançar a semente do evangelho. Muito importante nós sabermos isso. E a semente do evangelho. E os solos onde miramos, os solos onde essas sementes têm que ser lançadas, são os corações dos homens, os corações dos ouvintes. E aqui o texto menciona 4 tipos de solos, ou 4 tipos de corações que receberão a semente, a pregação do evangelho, e a reação de cada um. Aqui veremos 4 reações, 4 tipos de reações, de pessoas que ouvem o evangelho, e que passam pela igreja, e é isso que nós vamos aprender. Vamos ao primeiro. O primeiro coração, o primeiro solo, o primeiro indivíduo, são conhecidos como os indiferentes. Os indiferentes. É importante nós sabermos que existe esse tipo de pessoas no mundo, e existe esse tipo de pessoas no nosso cotidiano, com quem convivemos, e existe esse tipo de pessoas na igreja. Quem são esses? São os indiferentes quanto à mensagem do evangelho, são os indiferentes quanto à pregação da palavra, são os indiferentes quanto ao chamado de Deus. Se não, vejamos o verso 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Para entendermos o que Jesus está querendo dizer, é assim: no processo da semeadura, a ideia que é de um agricultor da Palestina, do Oriente, ele saía com bolsas cheias de semente, e ia para o terreno, ia para a terra que estava preparada, onde ele semearia.
E ele pegava essas sementes com as mãos, se dirigia até o solo, até a terra, para semear. Mas acontecia que enquanto ele semeava caminhando, algumas sementes caíam pelo caminho. E o caminho entre um campo e o outro, que era marcado por um trilho, era um local de solo duro, árido, seco, onde tinha pouca terra. A semente que caía da bolsa, das mãos do semeador enquanto ele lançava, caíam naquele caminho. O que acontecia? Pelo solo ser duro, essas sementes não conseguiam penetrar no solo, não tinha umidade, e elas ficavam ali sem ser absorvidas pelo solo um certo tempo. Acontecia que vinham as aves depois que saía o semeador e viam aquelas sementes à vista, e elas vinham então e arrebatavam, comiam aquelas sementes que não foram tragadas pelo solo duro. Então aquelas sementes se perdiam, eram lançadas em vão no solo, serviam de comida para as aves. Com isso Jesus está dizendo o quê? Que existem pessoas como este solo duro. Elas são indiferentes quanto à mensagem. A mensagem cai e elas não absorvem, não se interessam, não tem nenhum efeito. O coração delas é duro, é indiferente. A palavra pregada não causa nenhum temor a elas, nenhuma mudança a elas. São frias quanto à mensagem do Evangelho. Existe esse tipo de pessoa, quando você evangeliza no emprego, na escola, na rua. Existe esse tipo de pessoa dentro da igreja, que ouve sermão após sermão, e esses sermões não causam temor nelas, não causam nenhuma reação a elas. Você está vendo no meio dessa crise, que se estende há mais de 90 dias, e muitos anúncios estão sendo feitos de diversos púlpitos bíblicos, do Brasil e fora do Brasil. Essas pessoas estão ouvindo pela internet o clamor de Deus, o apelo dos pregadores, têm os textos bíblicos em casa, mas elas não reagem, não causa nenhum temor, o chamado ao arrependimento, a iminência da volta de Jesus, o julgamento ao qual elas estarão presentes, e a mensagem do Evangelho, que se traduz na vinda, morte e ressurreição do Salvador. Então elas são como aquele solo, bate e não é absorvido. E como são superficiais, como os corações são duros, Satanás vem o quê? Como as aves roubam a semente. Satanás então, vendo que elas não absorvem, que elas não levam a sério, vendo que a mensagem está na superfície, Satanás as arrebata delas. Ou seja, Satanás impede que a palavra penetre, impeça que a palavra germine. Satanás as cega, Satanás as distrai, Satanás tira a gravidade. Então elas vêm a um culto, você prega para ela, por não darem atenção, por serem indiferentes, duras, por não esconderem, absorverem, encararem aquilo como uma realidade presente. O que Satanás faz? As cega, as distrai logo após saírem do culto, tira a gravidade daquilo que foi pregado, e as leva a esquecer do que ouviram. Ou Satanás as distrai, aquilo que gerou, que podia ter gerado temor, gravidade, que foi um anúncio profético, mas por não terem aberto os corações,
facilmente, após a pregação, Satanás as distrai com outras coisas, amigos, entretenimento, os cuidados dessa vida. Logo o temor se esfria, se arrefece. Tem pessoas desse jeito na igreja. Tem pessoas assim na nossa repartição. Por isso que elas estão há meses e anos. E como é que pode ouvir sermão após sermão, pregador após pregador, evangelista após evangelista, e não haver nenhuma reação? Porque esse texto implica duas coisas. Não é só a dureza e a indiferença. Isso também compreende uma batalha espiritual. Porque ao perceber a indiferença delas, Satanás age, como está escrito, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então sobre essas vidas há uma batalha espiritual. Agora você vai entender a dificuldade da sua mãe se converter, do seu pai, daqueles irmãos, daqueles amigos que são alvos seus. Você prega, traz à igreja, até que causa uma certa coisa, mas minutos, horas depois, dias depois, foi tudo em vão, eles já se endureceram de novo. Por quê? Porque Satanás foi colher a gravidade daquilo, colher a revelação daquilo, retirar o efeito daquilo. É uma batalha que ocorre contra aquelas almas. Então aqui eu tenho outro aprendizado. O evangelismo é uma batalha espiritual intensa. É você semeando e o diabo retirando, é você iluminando e o diabo cegando, é você convencendo e o diabo, é você persuadindo e o diabo dissuadindo. Por isso que no evangelismo eu digo, evangelismo tem que ser 70% oração, 30% pregação. Então esse é o primeiro tipo de solos, e o primeiro tipo de pessoas dentro da igreja. A parte mais interessante para elas, da fé, do culto, é o envolvimento social, não é a mensagem não causa qualquer efeito sobre elas. E há esse tipo de pecadores, porque você tem tanta dificuldade de trazê-los, porque por não estarem com o coração aberto, Satanás arrebata essa mensagem com facilidade. O segundo tipo de pessoa, o segundo coração, a segunda reação à mensagem, são os entusiastas. Esses não são como o solo rochoso. Esses, a Bíblia fala que são os que recebem de forma mais rápida. Você prega para eles, você fala do evangelho, você convida para a igreja, eles aceitam na hora, eles vêm na hora, eles abrem o coração na hora, eles não têm nem onde, quando você tem a sua, nossa, isso foi fácil, já virou um apóstolo. São entusiastas, ou os impulsivos. Entretanto, é o FP turbo, é o crente fogo de palha turbo. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Ele vem como um cometa e some como um cometa. Ele atinge o pico, parece um apóstolo. Depois a gente descobre que era de fato um apóstolo, Judas. Ele cai. E assim está na igreja, você olha, você se assombra. Ele vem em todo culto, ele lê toda a Bíblia, ele jejua todo dia, ele parece na limpeza, no evangelismo, na vigília, ele doa tudo que ele tem, ele é um fogo. Mas passa 7 meses, 30 dias, 7 meses, 2 semanas e 3 dias, ele some, deleta e bloqueia todos os irmãos da igreja. 15 dias depois, você vê a foto dele lá no carnaval de Miguelópolis, na praia, sem roupa. São os entusiastas,
Vamos ver aqui, verso 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra e logo a recebem. O logo aqui no grego é imediatamente. Eles ouvem a palavra e imediatamente recebem, e recebem com alegria. Verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. O que é isso aqui? Vamos aprender o outro tipo de solo, para você saber o que Jesus está falando. Primeiro caía no caminho, como era duro, não havia penetração, ficava exposto ali, na superfície as aves. O segundo, é assim, havia também ambientes, que essas caíam pelo caminho, sem sequer que o semeador viam. A outra, eram ambientes, que mostravam na superfície, uma terra bonita e fofa. O semeador semeava, só que era só uma camada fina de terra, por embaixo, era cheio de pedras, pedregulhos, pedregais, mas não havia maneira do semeador perceber isso. Ele não sabia, porque a terra cobria aquelas pedras, ele achava que era um terreno, que era um solo fértil, de uma terra fofa, produtiva, mas era uma camada bem fina, e por baixo só pedra, de modo que quando ele semeava, por ser uma camada fina, essa semente germinava muito fácil, rápido, germinava e até crescia rápido, mas por ter pedras embaixo, essa planta não tinha raízes, ela estava toda envolvida nas pedras, não podendo extrair nutrientes, não podendo extrair a água da terra, porque estava em meio às pedras. Então ela germinava rápido, crescia até rápido, mas quando via o sol, um sol muito quente, escaldante, ela murchava, secava e morria, antes mesmo de produzir frutos, porque não tinha raízes, que desse ela sustento, num período de seca, num período de seca e de estiagem. Jesus está comparando este tipo de solo, com alguns falsos crentes, algumas pessoas que estão no mundo, algumas que são alvos de evangelismo nosso, ou já foram, e algumas que estão na igreja, são aquelas que quando ouvem o evangelho, quando você prega a elas, faz convite a elas, quando elas escutam um sermão poderoso, elas são muito objetivas em aceitar, elas não hesitam, elas vêm, elas se convertem, se batizam rapidamente, elas imediatamente aceitam o convite, o termo grego é imediatamente, e recebem com alegria. O que é isso? Com entusiasmo, são entusiasmadas, e elas entram e recebem e fazem inúmeras promessas, de vou entregar minha vida para Jesus, vou ser um missionário, não vou me casar, olha pastor, eu tenho um terreno, quero vender e dar tudo para a igreja, quero, passar a noite aqui, tem um lugarzinho para mim aí. Elas querem limpar, querem evangelizar, querem doar todos os seus bens, querem se vestir de forma humilde, querem doar até suas roupas, elas vêm como um tição tirado do fogo, são muito rápidas, entusiasmadas, mas isso é só fogo de palha, só fogo de palha. Quando elas percebem o quanto custa seguir a Cristo, quando elas percebem que seguir a Cristo compreende sofrimento, porque aqui o texto diz que o sol que queima a plantinha que está na rocha, é comparado a angústia e perseguição. Até então ela não sabia, ela achava
que o evangelho tinha sua parte positiva, missões, evangelismo, as experiências com Deus, mas agora ela começa a ver que não, que ao se tornar seguidora de Cristo, ela começa a ver zombaria, bullying, perseguição, hostilidade, privação, escassez. Ela começa a passar por tribulações em razão de ser discípulo de Cristo. E ela começa a se arrepender. É aquela parábola da torre, que Jesus conta de alguém que foi construir uma torre e não calculou os gastos, e foi começando precipitadamente, parou a torre na metade, de sorte que vão passar, as pessoas vão ridicularizar dele. Esse aqui é aquele, o precipitado, que não entendeu o caráter da fé, que hora que ele começa a ver a quantidade de sofrimento que ele tem, a Bíblia diz que ele logo se escandaliza. É a mesma palavra grega para quando ele recebeu. Imediatamente aceita, mas vindo a aprovação, imediatamente larga. É de súbito, ele larga. É aquela outra parábola: mestre, deixa eu te seguir, mestre. Mestre, calma. As raposas têm os seus covis, andorinho, os ninhos, mas o filho não tem onde reclinar a cabeça. Mestre, mestre, te seguirei para onde quer que fores. Mestre, mestre, deixa eu sepultar o pai primeiro. O Senhor diz: calcula os custos. Não é assim não. Mas esses não calculam. É por essa razão que você já viu tanta gente assim, desde que você veio à fé. Tanta gente que entrou na igreja parecendo um cometa, um apóstolo, de repente, da noite para o dia, está na lama, no chiqueiro do pecado. Por quê? Não tinha raiz, não tinha profundidade, era uma conversão falsa, nunca nasceu de novo de verdade, só veio no oba-oba, só foi um momento, foi um entusiasmo momentâneo. Hora que ele percebeu o peso da cruz, o quão estreita era a porta e o caminho, o quantas provações e sofrimento e perseguições um filho de Deus sofre, o texto diz que logo se escandalizam, e se escandaliza, ele deixa Jesus. Tem esse tipo de gente na igreja, você já conviveu com esse tipo de gente, agora você entende por que eles não estão mais aqui? Porque eles imaginaram que era tudo fácil, tinha só aquela terrinha superficial, por dentro era pedra, rocha, ou seja, o evangelho não entrou de verdade, não penetrou nas raízes, no âmago do ser, não converteu de verdade, foi só um impulso religioso, só um entusiasmo momentâneo. Quando a fé foi provada, quando é que a fé no caso aqui, a conversão, a genuinidade da conversão foi provada, e como foi? Através de tribulações, caiu fora. Ele está doido, voltou para o curral dos bodes, que não é meu lugar não. Logo, imediatamente, deixa Jesus, se escandaliza. Esses também não são convertidos. Vamos para o terceiro solo, terceiro coração, terceiro indivíduo. Primeiro, deixa eu lembrar aqui, os indiferentes, depois os entusiastas, agora os divididos. Os divididos. O que é aquele? Para o pentecostal, que já ouviu isso muito, é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. São os divididos. O que é alguém dividido? Dividido é aquele que não é completo, é aquele que não é o todo, ele é fatiado, fracionado, dividido em duas partes.
uma parte ele serve um lado, outra parte ele serve o outro. É aqueles que você prega, que você evangeliza, e eles vêm à igreja, eles ouvem o evangelho, até recebem. Quem são os divididos? É aqueles que estão também na igreja, alguns até se batizaram, mas eles nunca conseguiram de fato se desvencilhar do mundo. Eles dividem a fé com os prazeres, Cristo com Belial, Cristo com Mamon, são divididos, não conseguem largar, deixar o desejo, o prazer, a avareza, o mundanismo, o materialismo de fato e de verdade, servem a Deus de maneira dividida. Vamos ver então, no verso 18 e 19, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Só é interessante voltar no outro, o texto diz que a do pedregais, vem o sol, queima, seca, ela morre, e o texto diz, antes que dê fruto. Assim também acontece com os entusiastas, eles vêm, desviam, morrem, saem, antes de dar fruto. Por isso, quando a pessoa vem à igreja, de outra denominação, ou supostamente diz que se converte, você não pode declará-la um irmão ainda, nem pode dar um ofício para ela, até que ela dê fruto. E o fruto aqui, é o fruto de conversão, não é quanto ela prega, quanto ela traz gente na igreja, quanto ela lava banheiro, não. É o quanto o velho homem morreu, o quanto ela é santa, piedosa, teme a Deus, o quanto ela está crescendo a imagem de Cristo. Por isso é muito interessante você esperar o fruto, primeiro dar o fruto, depois avaliar que espécie de fruto ela deu. O terceiro coração é a semente que cai nos espinhos. O que Jesus queria dizer com isso? Bom, o semeador está lá, enquanto ele semeia e anda pelos trilhos, cai, cai sementes no caminho. Outras ele vai lançar, a terra está toda bonita, mas embaixo tem pedregal. E alguns, como ele vai lançando sementes, a longa distância, acontece que algumas sementes caem entre espinhos, abrolhos. Aqui é a figura de ervas daninhas, matos, relva, né? Porque sementes são lançadas e elas às vezes saem do solo e despencam até entre esses espinhos. E o que acontece? Quando ela cai entre os espinhos, embaixo ela cai no solo e ela consegue germinar, o solo é fértil, cai água e ela vai absorver a água e ela começa a crescer. Mas como ela cresce no meio dos espinheiros, dos abrolhos, no meio da erva daninha, ela não consegue crescer, ela é sufocada por aquele matagal, ela não consegue chegar na idade adulta. Então no meio do crescimento, em meio ao crescimento, o crescimento dela vai ser prejudicado, vai ser abafado, interrompido pelos espinhos, de forma que aquela planta não vinga, ela acaba morrendo, porque os espinhos não permitem o crescimento dela. Jesus está dizendo que o terceiro coração é semelhante à semente que cai entre os espinhos, é aquele que ouve o evangelho, mas está dividido com o mundo. Está dividido, ele ouve o evangelho, ele entende a proposta do evangelho, mas ele não consegue largar o mundo, é muito dolorido para ele deixar tudo. A ideia aqui é o quê? Ele ouve a proposta, ouve o evangelho,
Assim como o da semente, o do solo é assim, ouve com alegria, mas percebe que tem provação, aí ele cai fora. O do espinho, é mais ou menos assim também, ele ouve, aceita, aí ele percebe que tem, não é provação, perseguição, sol, que é o da rocha, ele percebe que há renúncia. É bom ouvir louvores, ir lá na igreja no domingo, ler um salmo, tem que ter Deus, né, no coração para dar paz. Eu vou prosseguindo. Passa um tempo e ele nota que o quê? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Todo aquele que achar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que por amor a mim perder a sua vida, achará. Então ele começa a entender que o cristianismo compreende renúncia, porta estreita, abandonar os ídolos. Isso são os espinhos. E o que acontece? Como o coração dele está voltado para os ídolos, para os prazeres, ele não se decide por Cristo, ele vive uma vida dupla, ele não consegue abandonar, não abandona os prazeres do mundo, que logo vão prevalecer, vão sufocar a semente do evangelho, e o que acontece? Ele morre, eles também saem, sem dar frutos. Tem esse tipo de gente na igreja, também, que está aqui, mas não quer abrir mão do pecado, que está aqui, mas não quer abrir mão dos ídolos, que está aqui, mas não quer abrir mão dos prazeres, ouve a mensagem, entende até a mensagem, mas as ambições, os projetos mundanos, a avareza, o materialismo, o egoísmo, não permite com que o evangelho floresça. Ou seja, eu estou muito novo para isso, eu tenho que me casar primeiro, eu tenho que fazer viagens para o exterior, eu tenho que ficar rico, eu tenho que conquistar meus sonhos, eu não posso abrir mão dos meus sonhos, dos meus interesses, do meu prazer, dos meus objetivos, para Jesus, para me entregar o evangelho. São os espinhos. Então esse desejo pelo mundo, sufoca, impede o evangelho de florescer nela. Quantas pessoas você já não pregou assim, meu irmão? Que entenderam, que souberam, que viram, mas que não tiveram coragem de abrir mão dos prazeres, e se voltaram, estão aí no mundo, quando viram que a porta era estreita, rejeitaram o evangelho. Vamos agora para o quarto e último solo, esse agora é o sincero, o crente verdadeiro, o convertido. Vamos ver o verso 20. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E a 100 por um. Veja só, importante vocês entenderem, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, os solos é que são diferentes, semente é a mesma, o evangelho, a pregação da palavra, mas a pregação da palavra, o evangelho, o evangelista vai encontrar obstáculos, vai encontrar uma diversidade de solos, de corações, de pessoas. Alguns serão indiferentes à mensagem dele, alguns serão diferentes, alguns a receberão precipitadamente, outros a dividirão com o mundo, logo deixando ela para seguir o mundo. Mas você, evangelista, missionário, pai, mãe, homem, pastor,
pregador vai também se deparar com os sinceros, com a boa terra. O que são esses? É aqueles que ouvirão, é aqueles que compreenderão, é aqueles que aceitarão, e aqueles que serão transformados pela mensagem do Evangelho. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ou seja, vamos também para o contexto do agricultor. É claro que o grande objetivo do semeador era semear na terra boa, terra arada, terra úmida, adubada. E acontecia que, óbvio, esse era o principal propósito. E ele semeava neste tipo, aquele solo fofo, fértil, úmido, adubado. Semeava. Uma outra parte, a quarta parte da semente, caía nesse tipo de solo. E o que acontecia? Depois de semeada, depois de coberta, depois de adubada, irrigada, essas sementes germinavam, cresciam, não só germinavam e cresciam, produziam fruto. E ele está dizendo que ali 30, 60 e 100 por um. O que significa? Apesar de todas frutificarem, havia plantas com mais espigas, e havia espigas com mais grãos. Todas produziam, mas se você trabalha com isso, ou é agricultor, você sabe disso. Existem laranjeiras, limoeiros, pomares, que você vai distinguir uma da outra. Ambos, todos são maçãs, todos são laranjas, todos são milho. Mas vai haver laranjeiras com mais número de laranjas, ou com laranjas maiores, mas todas estão produzindo e todas são laranjas. Jesus diz que são aqueles que após a pregação do Evangelho creram, que após a pregação do Evangelho se converteram. Esses obviamente estão e têm que estar no nosso meio, são os eleitos, é a igreja de Cristo, são os salvos, são aqueles que após a pregação creram. E como provam que creram? E como eu sei que são terra boa? Como eu sei que não são os do caminho, nem os dos pedregais e nem dos espinhos? Como eu sei que creram? É porque estes dão frutos. É aqueles que após ouvirem a mensagem do Evangelho, abandonaram sua velha vida, nasceram de novo, houve transformação em suas vidas, eles são novas criaturas, mudaram seu vocabulário, mudaram seus pensamentos, mudaram sua vestimenta, mudaram suas amizades, mudaram seus sentimentos, mudaram a maneira que lidavam com os recursos financeiros, mudaram a maneira que tratavam a esposa e o marido, mudaram o seu perfil na sociedade, são novas pessoas. Como eu sei que creram? Deram frutos, boas obras, são homens e mulheres generosos, exercitam a misericórdia, são pessoas que contribuem para a obra, são pessoas que pregam o Evangelho, testemunham, favorecem os mais necessitados. São esses que ao pregar, nem Satanás conseguiu roubar as mensagens, nem as provações tiraram eles do caminho, e nem os prazeres conseguiram vencer. A prova que alguém é salvo de verdade, que nem principado, nem potestade vai tirá-lo do caminho, que nenhuma provação vai tirá-lo do caminho por mais intensa, e que nem os prazeres e as tentações desse mundo. O Senhor está me dizendo que Ele resistirá às tentações do diabo? Sim, todas sejam elas quais forem. O Senhor está dizendo que Ele prevalecerá em meio a quaisquer provações, sim, por mais intensa que sejam. E o Senhor está dizendo que ele prevalecerá contra todos os desejos do mundo e da carne. Sim, esse é o verdadeiro salvo.
E o que quer dizer que frutificando a 30, 60 e a 100 por um? Isso é muito bom para confortar você. A distinção de crente para crente, de salvo para salvo. Todos recebem a mesma semente, o Evangelho. Todos frutificam, conversão. Mas nem todos frutificam igual. Nem todos têm o mesmo padrão. Alguns se destacam mais que os outros. Uns vão dar 30, outros 60, outros 100. A distinção de cristãos. Há categorias de cristãos. Uns serão chamados para ser como o apóstolo Paulo, outros para serem como Ana, outros para serem como Simeão. Uns serão o apóstolo, missionário, bandeirante, teólogo, plantador de igreja, pastor, escritor, Paulo. Outros vão ser pastores locais, como Timóteo. Outros serão como Onesíforo, que apoiarão nos bastidores. Vejam, todos receberam, todos frutificaram, mas Onesíforo deu 30, Timóteo 60, Paulo 100, categorias. Então não fico pensando, porque você não dá 100, você não é crente. Não, você foi chamado para dar 30. Não fico pensando, você que dá 60, não é crente. Não, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são intensos. Jesus disse também, Paulo vai reafirmar isso dizendo, se eu for olho, posso dizer não sou do corpo. O corpo é formado só de um membro. O corpo não é formado de muitos membros. Porque sou boca, não sou membro. Porque sou rim, não sou membro. Eu queria ser punho. Que pena. Eu queria ser perna, eu queria ser joelho. Não, você é fígado. Ninguém vê, está ali. Você é o dedo mindinho do pé. Aí Paulo vai dizer, por causa disso você não é membro? Você é. Você só ocupa uma posição distinta, diferente, no corpo. Isso é tremendo. Então Jesus vai consolar dizendo, nem todos que não são intensos, poderosos, vigorosos, frutíferos, isso isso não quer dizer que não sejam salvos, são, mas atuam em categorias, em porções e níveis menores. Amém? Agora eu vou terminar, irmãos. Esses são os 4 tipos: indiferente, entusiasta, o dividido e o fiel, o sincero, o verdadeiro. Eu encerro dizendo, qual foi o propósito de Jesus com essa parábola? Qual foi? O que ele queria ensinar? Porque a parábola é uma história. E dentro da história tem um ensino, tem uma doutrina. Qual foi o propósito contra essa parábola? Primeiro, para algumas pessoas, para ensinar por que razão algumas pessoas não creem. Por que você prega tanto, ora tanto, jejua tanto, vem na igreja 1 ano, 10 anos, e por que elas não creem? Elas não se convertem. Por quê? Aí Jesus vai ensinar. Porque em algumas pessoas há poder demoníaco agindo e impedindo essas pessoas de se converter. São sementes à beira do caminho. Algumas pessoas não se convertem porque há poder satânico, demoníaco, cegando, oprimindo, impedindo elas de vir. Há uma batalha tremenda, uma batalha espiritual tremenda contra elas. Segundo, por que algumas pessoas não se convertem? Bom, porque elas não entendem o caráter da fé, não entendem o caráter da vida cristã, por isso que são precipitadas. Elas vêm, recebem e vão embora. Por quê? Porque elas, na verdade, não compreenderam o que é ser crente, o que é conversão. Elas estiveram todo o tempo conosco, sem ter uma ideia profunda do que é. Quando elas entenderam o que é, elas foram embora. Por essa razão. Terceiro, por que algumas pessoas não convertem?
por amor às riquezas, por amor aos prazeres, por amor ao mundo, elas não conseguem deixar o mundo, não conseguem renunciar. Esse foi o primeiro propósito, porque o primeiro propósito de Jesus com essa parábola. O segundo é ensinar que o reino de Deus só cresce, só avança através da pregação do evangelho. Não há outro meio do reino se expandir, crescer, de plantar igreja, fazer missões, senão com a pregação do evangelho. Não existe outra forma, por mais que muitos pastores substituam a pregação do próprio por campanhas, milagres, curandeirismo, por coisas estapafúrdias, bizarras, e essas igrejas incham, são plantadas às milhares. A maneira bíblica de avançar o reino é a pregação. A única semente verdadeira do reino é a pregação do evangelho. Romanos 10 diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Terceira razão de Jesus ter ensinado essa parábola: ele mostra que é um incentivo ao evangelismo. Isso aqui deve ser um incentivo ao evangelismo. Por quê? Não sabemos, assim como o semeador, qual solo a semente vai cair. Não sabemos quem é o rochoso, quem é aquele que está entre os espinhos, qual é aquele que é duro e indiferente. Isso nos faz o quê? Temos que lançar para todos os homens, todos os povos, todas as nações. Temos que lançar todos os homens, sabendo que elas vão cair, e alguns serão solos férteis. Então é incentivo. Se é o único método do reino avançar, então lança a semente. Se nós não sabemos quais solos são as pessoas que vamos pregar, devemos pregar para todas, em todo tempo, para todas as pessoas, a qualquer momento, a qualquer hora. E quarto e último, devemos esperar os resultados na mão do Senhor, da mão do Senhor. Ele se encarregará de chamar essas pessoas. Amém? Irmãos, esses são os 4 tipos de corações que nós temos aqui. 4 tipos de pessoas que você vai lidar, ou você lida, ao pregar a palavra, ao evangelizar, ao fazer missões. Você vai se deparar com esses 4 tipos. E esses 4 tipos também caracterizam aqueles que estão entre nós, que ano após ano são indiferentes ao evangelho, e por isso Satanás exerce poderosa influência nesses corações indiferentes e duros. Há entre nós aqueles que passam os anos, vêm e voltam, estão em cima e embaixo, nunca são regulares na sua fé, porque não tem profundidade. Querem o evangelho, mas não querem sofrer, não querem o sofrimento, querem só a bonança. Tem esse tipo de pessoa, não gosta de mensagem dura, não gosta de provação, são superficiaisinhas, não tem raiz, estão entre nós, vivem num gráfico assim, fora, dentro, cima, baixo, quente, frio. Entre nós também estão aqueles que não conseguem se desvencilhar do mundo, têm tantos sonhos, que são tão grandes, que não podem abrir mão dos sonhos ímpios e mundanos prazerosos, para servir esse tal de Jesus. E quarto, tem o povo de Deus, e esse evangelho será pregado a toda criatura, em testemunho,
então virá o fim. Aqueles que ouvirão e atenderão o chamado e se converterão. Pregue. Há pessoas nesse mundo ainda precisando ouvir. E quando você pregar, se converterão de verdade. E é claro, a esses entre nós. Na verdade, esses é os que compõem a verdadeira igreja. Os remidos. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, eu te louvo por essa mensagem. Que as pessoas agora em casa possam fazer um exame das suas vidas. Quais tipos de coração são? Faça um exame agora, meu irmão, você que está em casa. Se você divide Cristo com o mundo, se você é um crente superficialzinho e não aguenta nenhuma provação, ou se você é influenciado pelo diabo de maneira que a palavra não entra. Segundo, você que prega, evangeliza e ora, você se depara e vai se deparar com esse tipo de pessoas. Não desista, continue orando, intercedendo. Quem sabe Deus não traga eles para cá e faça deles terrenos férteis. Terceiro, confie os resultados às mãos do Senhor. Ó Deus, se tem alguém nos ouvindo que ainda não é salvo, salva, Senhor. Prepara esse coração, abre, quebranta-o, leva-o à fé, leva-o ao arrependimento, leva-o à cruz de Cristo, aos braços do Senhor Jesus, para que seja perdoado e salvo, em nome de Jesus. Amém.